Olá, senhores alunos. Hoje é uma aula especial para nós falarmos a respeito de paralelepípedos e cubos. E o que é importante que você saiba de paralelepípedos? É bom que você comece a aula sabendo que existem dois tipos de paralelepípedo. O paralelepípedo reto, quando as arestas laterais são perpendiculares em relação à base, e o paralelepípedo oblíquo, quando as suas arestas laterais não são perpendiculares em relação à base. No entanto, tanto um quanto o outro deverá ter essa distância que vai da base superior à base inferior, chamada de altura, importante componente na primeira fórmula que eu queria que vocês decorassem nessa nossa aula de hoje. Volume do paralelepípedo é área da base vezes altura. Na realidade, esta fórmula é volume de qualquer que seja o prisma. É a área da base multiplicada pela altura. Agora, você lembrando das fórmulas de geometria plana, você vai se dar muito bem, porque você vai ter que decorar algumas fórmulas de paralelepípedos e de cubos. No paralelepípedo, o que eu falo aos meus alunos, a primeira coisa importante é saber desenhar. Desenhe um retângulo, desenhe mais um retângulo um pouquinho para cima e à direita, depois liga. Liga essa linha, liga essa outra linha, esta outra linha e esta outra linha. Pronto, está desenhado o paralelepípedo. Outra coisa importante é reconhecer dentro desse paralelepípedo quais são as suas dimensões. Essa daqui que eu vou chamar de dimensão A, que é o comprimento, essa daqui que é a profundidade do paralelepípedo e essa daqui que é a altura do paralelepípedo. E uma das formas que eu queria que você decorasse ou que você enxergasse. A área total de um paralelepípedo é 2 vezes de AB mais AC mais BC. Por que isso? Repare aqui na foto. Esse teto é um retângulo, essa base é um retângulo, cujo tamanho é A vezes B, mas são dois. Por isso que aqui na fórmula são duas áreas do tipo AB. Aqui também nós temos duas áreas do tipo AC, uma que fica na frente e outra que fica lá atrás. São duas áreas do tipo AC. E são duas áreas do tipo BC, uma que fica do lado direito e outra que fica do lado esquerdo, duas de tamanho BC. Pronto. Essa é a forma para se calcular a área total. Tudo bem? E o volume? O volume eu disse que é a área da base vezes a altura. Se você aplicar a área da base vezes a altura, você chega na multiplicação de A pelo B e pelo C. E essa linha aqui, importantíssima, chamada de diagonal do paralelepípedo, é uma fórmula que você consegue muito bem deduzir através da aplicação dupla de Pitágoras. Mas seria bom, em nome da velocidade, que você decorasse. Diagonal ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo fica mais simples a hora que você falar de cubo, porque cubo tem todas as suas dimensões iguais. Por ter todas as suas dimensões iguais, a área total de um cubo são 6 quadrados de área ao quadrado. Por isso que a área total de um cubo é de 6 ao quadrado. O volume de um cubo, eu também gostaria que você decorasse, que é A ao cubo, já que é A vezes B vezes C, onde tudo isso aqui são iguais a A. Então, isso aqui vai dar A ao cubo. E uma fórmula também muito importante para você decorar é a fórmula da diagonal do cubo, que é A raiz de 3. Pronto. Agora sim, era tudo o que você precisava para você fazer qualquer exercício de paralelepípedo e cubo. Querem ver? Observe então agora como ficou fácil nós resolvermos os exercícios que eu separei para vocês na aula de hoje. Se você entendeu tudo que eu expliquei até agora e está prometendo decorar as fórmulas, repare como será muito fácil e rápido chegar à resolução desse exercício. Olha o que ele diz.
Ele diz que quer colocar 192 litros de água em um reservatório de formato de 1 cubo, ou seja, se ele é cubo, ele tem comprimento A, ele tem profundidade A e tem altura também igual a A. O que vai acontecer? Ele diz que esses 192 litros vai ser colocado aqui dentro desse cubo e o nível da água vai subir 30 centímetros. Olha a água, então, começando a cair, ela derrama dentro desse cubo e o nível sobe, 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 até atingir 30 centímetros. Tudo bem. Só que repare uma coisa. Ele falou que aqui o que foi despejado foi 192 litros. Aqui vai a primeira observação importante nessa nossa aula de hoje. Importantíssimo. Quando o problema falar do volume em litros, saibam os senhores que devem trabalhar a medida em decímetro. Isso é tão importante que eu vou repetir. Quando o volume for em litros, a medida deve ser em decímetro. Então, eu sei que o volume de água subiu 30 centímetros. Eu escrevo aqui, então, 3 decímetros. Porque se o volume é litro, a medida tem que ser em decímetro. Aí, se você decorou, você deve ter decorado 3 fórmulas para o paralelepípedo, da área total, do volume e da diagonal. Nesse caso, eu tenho aqui o volume, então eu vou utilizar essa segunda fórmula que eu trago ela para cá. Volume é A vezes B vezes C. Como esse volume eu sei que são de 192 litros, o comprimento é a profundidade é A e a altura que subiu a água é de 3 decímetros. Pega esse 3, passa para o lado de cá, vai ficar 64. A vezes A dá A ao quadrado. Se A ao quadrado é 64, o A vale 8. Pronto. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a capacidade do reservatório cúbico. Ainda bem que você prometeu decorar as 3 fórmulas que falam a respeito de cubo. E nesse caso, ele quer a capacidade, ele quer o volume. Pega essa fórmula, escreve ela aqui. Volume de um cubo é aresta ao cubo. Como a aresta é 8, 8 elevado ao cubo. 8 elevado ao cubo, 512. Esta é a resposta dada para a Universidade Federal do Paraná. Agora, nesse exercício, que caiu lá na PUC, ele pede para determinar a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo de lados proporcionais a 2, 3 e 5, cujo volume é 240 centímetros cúbicos. Ah, entendi. Em primeiro lugar, eu disse para vocês, é importante que você saiba desenhar. Desenhei. Agora, os lados são proporcionais a 2, 3 e 5. Cuidado, tem muito aluno que pensa assim, os lados são 2, 3 e 5. Não, são proporcionais a 2, 3 e 5. Ou seja, ele é múltiplo de 2, outro lado é múltiplo de 3, outro lado é múltiplo de 5. Então, eu vou dizer assim, esse lado é 2 vezes K, esse lado vai ser 3 vezes alguma coisa, e essa altura vai ser 5 vezes alguma coisa. E o volume é de 240 centímetros cúbicos. Olha, isso aqui é um paralelepípedo. Você me prometeu decorar as 3 fórmulas. Está aqui as 3 fórmulas. Vamos ver qual delas nós vamos ocupar? Nesse caso, ele está falando de volume. De novo, eu vou através dessa segunda fórmula. Volume de um paralelepípedo é o comprimento vezes a profundidade vezes a altura. Pronto. O volume, o problema falou que é 240. O comprimento é igual a 2K. A profundidade é 3K e a altura é 5K. Então, olha agora o que vai acontecer. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5 dá 30. K vezes K vezes K, K ao cubo. Esse 30 passa para cá dividindo. Vamos ter, então, K ao cubo igual a 8. Então, K é igual a 2. Mas o que é esse K igual a 2? Então, ele quer dizer que no lugar desse K aqui, colocando 2, 2 vezes 2, esse lado aqui vale 4. Se o K é 2, 3 vezes 2, esse lado mede 6,
E a altura, como K é 2, então aqui 5 vezes 2 dando 10. Ah, agora ficou fácil calcular a área total. A área total é essa fórmula aqui, ó. Coloca a fórmula da área total e substitua. No lugar do A, coloca 4, aqui. No lugar do B, coloca 6. No lugar do B, coloca 6. E no lugar do C, coloca 10. Pronto. Agora é só fazer a conta. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 10, 60. Soma isso aqui, multiplica por 2. Resposta, 248 centímetros quadrados. Terminado mais um exercício. Tá vendo como é fácil se você decorar? Então, decore. Nesse exercício que caiu no Enem, diz que o condomínio de um edifício permite que cada proprietário construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto, ele está na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados com as especificações das dimensões do armário, que deveriam ter um formato de um paralelepípedo reto-retângulo com dimensões do projeto igual a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. Tudo bem. Então, aqui no projeto, isso aqui tem 3 centímetros, isso aqui diz que terá 1 centímetro e a altura 2 centímetros. Só que a escala de 1 para 100. Então, ao invés de 3 centímetros, eu vou escrever 300. Por quê? Porque na escala de 1 para 100, eu multiplico cada centímetro por 100. Se o 1 for multiplicado por 100, dá 100. Se o 2 for multiplicado por 100, dá 200. Então, esse armário é um armário de 300 centímetros por 100 centímetros por 200 centímetros. Calcular o volume é multiplicar o comprimento pela profundidade, pela altura. 300 vezes 100 vezes 200 dá 6 milhões de centímetros cúbicos, que é essa resposta que ele estava querendo. A resposta em centímetro cúbico. Este é um exercício de escala que costuma aparecer muito em exercícios da parte da geometria espacial. Nesse outro exercício, eu quero que você faça o seguinte. Você tem aqui o desenho de um cubo. Só que cubo, muitas vezes, o aluno confunde com quadrado. Por isso que a primeira coisa que eu queria é que você diferenciasse duas formas. A raiz de 2 é diagonal do quadrado. A raiz de 3 é a diagonal de um cubo, que é exatamente a matéria de hoje. Olha agora o que ele está dizendo. Você está vendo aqui essa figura? Daqui até aqui eu chamei de A de aresta. Se isso aqui é A, esse outro pedaço aqui também é chamado de A, é a aresta do cubo. Só que daqui até aqui, gente, é a diagonal do quadrado. E diagonal do quadrado é A raiz de 2. Então, aqui eu vou escrever A raiz de 2. E aqui embaixo também eu vou escrever como sendo A raiz de 2. Pronto. Só que o problema falou que o perímetro desse quadrilátero é 8, que multiplica o mais raiz de 2. Perímetro é 8, que multiplica o mais raiz de 2. E o que é perímetro? É a soma dos lados. Então, o perímetro aqui vai ser A, mais A raiz de 2, mais A raiz de 2, que é 8 mais 8 raiz de 2. Pronto. Vamos somar aqui, ó. A mais A, 2A. A raiz de 2 mais A raiz de 2 dá 2A raiz de 2, que é 8 mais 8 raiz de 2. Pronto. Olha agora aqui que eu vou fazer. Vou dividir todo mundo por 2. Então, vou encontrar A mais A raiz de 2 igual a 4 mais 4 raiz de 2. Estamos próximo do fim. Aqui tem A, eu coloquei o A em evidência. Aqui tem 4, eu coloquei o 4 em evidência. Mas ao colocar o A em evidência e o 4 em evidência, isso aqui que está dentro do parênteses ficou igual. Então, já que ficou igual, eu corto e corto. Eu encontro, então, que o A é igual a 4. Pronto. Agora, ele quer o volume do cubo. Volume do cubo é aresta ao cubo. Eu pego o 4, elevo ao cubo, 64 centímetros cúbicos. É a resposta que eu deveria dar para a Universidade Federal de Santa Catarina. Termino nesse instante a nossa aula sobre cubos e paralelepípedos
Eu queria, então, antes que você desligasse essa aula, que você assumisse o compromisso de decorar as fórmulas de paralelepípedos e as fórmulas de cubo e não se esquecesse de tudo aquilo que você aprendeu da geometria plana. Até a próxima.